Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta, eu sou a professora Simone. Estamos aqui estudando a nossa matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Nessa aula, a gente vai dar uma olhadinha numas noções de geometria. Então, a gente vai começar falando sobre o que é a geometria. Então, a geometria, ela é um ramo da matemática, que estuda o tamanho, a posição e as propriedades das figuras geométricas encontradas na natureza. Ou seja, a geometria, ela é um conhecimento matemático que se desenvolve no mundo abstrato com base no mundo concreto, no mundo real. Então, a geometria, ela toma como base aquelas formas, aqueles formatos geométricos que existem na natureza e estudam esses formatos através dos desenhos abstratos, das representações no mundo abstrato, dessas coisas que existem no mundo concreto. Então, a geometria, ela é construída sobre objetos primitivos. Esses objetos primitivos são o ponto, a reta e o plano, que são esses objetos realmente que eles possuem características, eles podem ser definidos através de algumas características, mas eles não possuem uma definição própria. Então, a gente sabe o que é um ponto, sabe o que é uma reta e sabe o que é o plano. E esses são esses objetos primitivos. E através do uso desses objetos primitivos é que a gente consegue fazer as figuras geométricas. Então, por exemplo, a gente começa vendo pela geometria plana. A geometria plana, ela tem apenas duas dimensões. A geometria plana, ela estuda as figuras bidimensionais, ou seja, aquelas com comprimento e largura. E ela é constituída pelas figuras que não têm definição, que são os pontos, as linhas, as retas, o plano e a superfície, que a gente acabou de falar. Então, essas figuras da geometria plana, eu imagino que a maioria, pelo menos, conhece já, essas figuras aqui que a gente vê sempre, elas têm uma medida aqui no eixo X e elas também têm uma medida aqui no eixo Y, mas elas não têm profundidade, Então, elas são planas. Então, a gente pode ver aqui um exemplo de uma imagem plana. Essa representação aqui, esse desenho, essa imagem, a gente olhando, a gente sabe que é uma casa. Mas na vida real, no mundo concreto, quando a gente olha uma casa, ela não é bem assim, Mas olhando essa casa de frente, visualizando essa casa apenas com relação a esses dois pontos, a gente pode ter aqui essa imagem planificada, digamos assim, essa imagem plana. Então, aqui a gente pode ver claramente que ela tem uma distância aqui no eixo X, e o eixo X é sempre esse daqui de baixo, essa parte aqui horizontal. E esse desenho, ela também tem uma distância aqui nesse eixo Y. E o eixo Y é sempre esse eixo aqui vertical. Mas a gente não consegue perceber uma profundidade nessa imagem. Então, isso daqui a gente pode afirmar que é uma imagem plana. Também a gente vai ver bastante os nossos projetos. Os projetos, existem vários tipos de desenhos, de plantas, de projetos, e essa daqui que a gente vai estudar bastante, esse projeto que ele é uma planta baixa, é uma planta e é uma imagem que tem apenas duas dimensões. Então aqui, essa planta, ela vai informar para você as dimensões aqui no eixo X e também aqui no eixo Y. Mas você não vai ter como saber qual que é a profundidade, qual é a altura. Então, para esse tipo de planta te informar qual é a altura, ela vai ter que vir escrito, porque você não tem como visualizar. Não é? Então, isso daqui também a gente vai estudar bastante, é um exemplo de uma imagem que é plana. E tem também a geometria espacial. Já a geometria espacial, ela tem uma profundidade, porque ela já tem as três dimensões. Então, elas são figuras sólidas, formadas por linhas perpendiculares e tridimensionais. É possível calcular o volume, a largura, o comprimento e a altura de cada uma das figuras. Então, a gente pode ver por aqui, essas representações também são casas, mas essas casinhas aqui, a gente já pode ver uma profundidade aqui, Então, vamos dar uma olhada. As figuras geométricas são
tridimensionais, né? Então, isso daqui é uma coisa que a gente vê bastante. A gente viu ali o círculo como uma figura plana. Esse daqui já tem uma profundidade, ele já tem uma altura e é chamado de cilindro. Então, essas figuras aqui, provavelmente a gente tem bastante contato no dia a dia. Então, essas são figuras tridimensionais. A gente pode ver uma variação aqui no eixo X, uma variação no eixo Y e também uma profundidade aqui que a gente chama de eixo Z. Então, essa casinha aqui também a gente pode verificar. A gente viu lá uma outra imagem de uma casa que a gente só via ela no eixo X, no eixo Y, a gente não via nenhuma profundidade. Essa daqui, ela já está um pouquinho deslocada, um pouquinho virada, e aí a gente consegue perceber não só mais 2 eixos, a gente consegue perceber agora os 3 eixos. Por isso, essa figura aqui é uma figura tridimensional. Esse tipo de figura, a gente vai estudar na próxima aula, que isso daqui é uma perspectiva. Então, na próxima aula, a gente continua falando aqui também de geometria, mas a gente já entra na área de perspectiva, ok? Então, por enquanto é isso. A gente volta na próxima aula para dar continuidade nesse assunto, ok? Eu espero você lá então. Um abraço. Tchau, tchau.